Uma garotinha bate à porta do CEO milionário. Suas palavras o comovem. Sua mãe acabou de falecer. Ela me mandou até você. Se o título te emocionou, imagina o que vem a seguir. Inscreva-se no canal. Deixe um comentário. Curta e conte-nos onde você está assistindo. Da chuva de dezembro que bateu forte contra do chão às janelas salientes da cobertura de William Harrison enquanto ele revisava os relatórios trimestrais. Aos 34 anos, ele construiu a Harrison Industries, partindo do zero, transformando uma pequena startup de tecnologia em uma empresa bilionária. Império. O sucesso lhe custou tudo mais. Relacionamentos, amigos, nada. Uma aparência de vida normal. Batidas suaves interromperam seus pensamentos. Estranho, a segurança nunca deixava ninguém subir sem autorização. As batidas na porta. Continuou, hesitante, mas persistente. Will pousou seu bourbon e caminhou até a porta de mogno. Dot olhou pelo olho mágico. Não viu nada. As batidas vieram novamente, mais baixas desta vez. Ele abriu. Abriu a porta e olhou para baixo. Uma menina pequena estava parada no corredor, completamente encharcada. Segurando uma mochila rosa. Seu cabelo loiro estava grudado na cabeça, e seus olhos azuis, surpreendentemente familiares, estavam vermelhos de tanto chorar. Senhor, ela sussurrou, seu voz quase inaudível. Você é William Harrison? Sim, sou eu, querida. Onde quem são seus pais? Como você chegou aqui? O lábio inferior da criança tremeu. Ela respirou fundo, com a voz trêmula, e disse as palavras que mudariam tudo. Mamãe acabou de morrer. O coração do Will se apertou. Ele imediatamente se ajoelhou à altura dela, seus instintos comerciais substituídos por pura compaixão humana. Oh, querida, eu sinto muito. Desculpe. Qual é o seu nome? Sofia, ela soluçou. Sofia Mitchell, disse a mamãe. Mamãe disse que se alguma coisa acontecesse com ela, eu deveria te procurar. Ela disse que você mora no prédio grande com teto de vidro. A mente de Will disparou. Mitchell. O nome despertou algo profundo em sua memória. Mas ele não conseguiu identificar o lugar. Sofia, você está congelando. Vamos te levar para dentro e te aquecer. Certo. Ela assentiu, apertando a mochila com mais força. Enquanto Will a guiava para dentro do seu quarto. Em seu apartamento impecável, ela deixou pequenas poças em seus pisos de mármore. Nada. Alguma vez lhe parecera menos importante? Você está com fome? Perguntou ele, conduzindo-a até o sala de estar. Dot. Sofia balançou a cabeça e assentiu, depois começou a chorar novamente. Não sei. Tudo parece errado sem a mamãe. O peito de Will apertou. Ele nunca tinha convivido com crianças, mas todos os seus instintos lhe diziam para proteger aquela garotinha. Está tudo bem, querida. É normal se sentir confuso, Deixe-me pegar uma toalha e algo quente para você beber. Enquanto a envolvia em seu cobertor mais macio e preparava chocolate quente, Will observava o rosto de Sofia. Aqueles olhos. Onde ele esteve? Já viu esses olhos antes? Sofia estava encolhida na enorme poltrona de cor de Will, parecendo incrivelmente pequena. O quente do chocolate havia estancado seus tremores, mas seus olhos permaneciam distantes, assombrados. Will sentou-se em frente a ela, sem saber como consolar uma criança em luto. Sofia, você pode me falar sobre sua mãe? Qual era o nome dela? Sarah. Sarah Mitchell. Ela era a mãe mais linda do mundo. A voz de Sofia era quase um sussurro. Will ficou doente. Os médicos se esforçaram muito, mas ele ficou sem ar. Sarah Mitchell. O nome o atingiu como um choque físico. Há 8 anos, conferência em Chicago. A jovem e brilhante consultora de marketing com a risada contagiante e aqueles piercings sensatos. Olhos azuis. Sofia, disse ele suavemente, com a voz trêmula. Quantos anos você tem? 7. Vou fazer 8 anos em março. Ela enfiou a mão na mochila com as mãos trêmulas. Mamãe, ela me deu isso antes de dormir para sempre. Ela disse para eu te entregar. O envelope era elegante, de cor creme. Seu nome estava escrito com uma caligrafia familiar. Caligrafia. A letra de Sarah. Suas mãos tremeram ao aceitá-la. Ela disse. Isso explica tudo. Sofia continuou. Ela disse que você é um bom homem. Mesmo que você nunca tenha sabido da minha existência. Nunca soube de quê?
Da mente de Will. Atordoado. Sarah havia desaparecido repentinamente de sua vida 8 anos atrás, logo após o relacionamento deles foi breve, mas intenso. Ele tentou encontrá-la, mas ela havia desaparecido. Completamente. Sofia, onde você tem morado? Quem tem cuidado de você? Você. Só eu e a mamãe. A gente se mudava muito. A mamãe dizia que era por causa dela. Trabalho, mas acho que foi porque ela estava com medo. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas frescas lágrimas. Ela tinha muito medo, principalmente quando ficava doente. As mãos do Will tremiam. Enquanto segurava o envelope. Tudo naquela situação parecia surreal e impossível. No entanto, olhando para Sofia, para aqueles olhos que refletiam os seus, uma possibilidade terrível e maravilhosa começou a se formar em sua mente. Posso ler a carta agora? Perguntou ele baixinho. Ponto. Sofia assentiu. Mamãe disse que ajudaria. Você entende porque ela nunca te ligou. O coração do Will disparou enquanto ele abria cuidadosamente o envelope, sabendo que o que quer que estivesse lá dentro mudaria tudo. 8 anos antes, Chicago, Sarah Mitchell jamais imaginaria se apaixonar em uma conferência de marketing. Aos 21 anos, ela era a consultora mais jovem. Lá, determinada a provar seu valor em uma sala cheia de veteranos da indústria. Quando William Harrison a abordou após sua apresentação sobre transformação digital, ela pensou que ele estava apenas mais um executivo tentando atrair talentos. Isso foi brilhante, disse Will, com um sorriso genuíno que a surpreendeu. Guarda. Você acabou de resolver um problema que minha equipe vem enfrentando há meses. Obrigado, Sr. Harrison. Na verdade, estudei o modelo de crescimento da sua empresa para minha tese. Pode-me chamar de Will. E você? Gostaria de discutir isso durante o jantar. Estritamente profissional, claro. Mas não tinha acontecido. Manteve-se profissional. Durante o jantar, Sarah descobriu que por baixo da aparência polida de Will. Por fora, era um homem que ainda se lembrava de ter crescido na pobreza, que doou milhões anonimamente e que guardava uma foto sua. Avó falecida em sua carteira. Testamento encontrado em Sarah alguém que desafiou suas ideias, quem ria de suas piadas terríveis, quem enxergava através de sua meticulosa. Construíram muros durante 6 semanas mágicas. Eles eram inseparáveis sempre que ele estava por perto. Os negócios o trouxeram a Chicago. Sarah nunca tinha vivenciado nada parecido. O jeito como ele a olhava, como se ela fosse a pessoa mais fascinante do mundo. O jeito como ele se lembrava de cada pequeno detalhe. Detalhe que ela compartilhou. A maneira como ele a fazia se sentir bonita, brilhante e digna. Sarah sabia que não podia durar. Will vivia num mundo de jatos particulares e viagens de bordo. Reuniões. Ela ainda estava pagando empréstimos estudantis e dividindo um pequeno apartamento com 2 colegas de quarto. Quando ele mencionou levá-la para conhecer seus sócios em Nova York, a realidade a atingiu em cheio. Ela cresceu assistindo a tudo isso. A mãe dela corria atrás de homens que estavam fora de seu alcance, sempre terminando com o coração partido e amargurada. Sarah havia jurado que nunca cometeria o mesmo erro. Dot. Então, ela fez o que achou que estava protegendo as duas. Ela desapareceu, trocou de número de telefone, recusou as ofertas de emprego dele, mudou-se para uma cidade diferente. Isso partiu seu coração, mas ela se convenceu. Era para o melhor. Ela nunca lhe contou que estava grávida. Quando Sofia nasceu, ela tinha 7 meses. Mais tarde, Sarah tomou outra decisão difícil. Ela criaria sua filha sozinha, proporcionando-lhe estabilidade e amor. Sarah nunca teve um lar. Ela construiu uma boa vida, não rica, mas confortável. Sofia era feliz, saudável e brilhante até que o câncer apareceu. As mãos do Will estremeceu ao desdobrar a carta. A carta de Sarah. A caligrafia era mais fraca do que a dele lembrado, mas inconfundivelmente dela, meu querido Will. Se você está lendo isto, então eu me vou. E Sofia te encontrou. Eu sei que isso deve ser um choque e eu sei você provavelmente me odeia por estar te impedindo de conhecê-la. Eu me odiei por isso todas as vezes. Dia por 7 anos. Eu era tão jovem quando nos conhecemos, Will, com tanto medo de me tornar meu mãe, correndo atrás de homens que viviam em mundos diferentes, tendo meu coração partido repetidamente. Quando percebi que estava grávida e me convenci de que estava protegendo nós duas. Você tinha seu império. Eu precisava construir e tinha meu orgulho a proteger. Eu estava errado. Eu fui egoísta e estava com medo. E errado. Sofia é sua, Will. Ela tem seus olhos, sua teimosia, sua inteligência incrível.
Ela é uma garotinha maravilhosa, engraçada, corajosa e cheia de vida. Eu já disse. Ela conta histórias sobre você, sobre como você é brilhante e gentil. Ela sempre. Ela se perguntava sobre o pai. O câncer veio rápido. Câncer de pâncreas em estágio 4. Por quando a encontraram, já não havia muito tempo. Passei todos os dias restantes ensinando-a sobre você, garantindo que ela soubesse tudo. Ela poderia te encontrar se algo acontecesse. Eu sei que isso é muito difícil. Você sabe que nunca planejou ser pai dessa forma, mas Will, ela precisa. Você. Mas não o seu dinheiro. Não vou mentir. A vida tem sido difícil financeiramente. Principalmente com as contas médicas. Ela precisa do pai. Ela precisa de alguém que vai amá-la do jeito que sei que você pode imaginar na mochila. Lá estão a certidão de nascimento dela, o histórico médico, a escola. Relatórios e fotos de todos os aniversários. Também há um DN, um kit de teste, se você precisa de provas, embora eu acho que você verá a verdade nos olhos dela. Me desculpe, Will. Por tudo. Por tirar 7 anos que você deveria ter tido com sua filha. Por deixar você com isso. Situação impossível, por nunca ter tido coragem de te contar a verdade quando tive a chance. Por favor, cuide-se. Nossa filhinha. Ela é a melhor coisa que eu já fiz. Com todo o meu amor, Sarah Wills. A visão ficou turva. Ele leu a carta 2, 3 vezes antes de as palavras. A ficha caiu de vez. Sofia era sua filha. Essa linda e corajosa garotinha era sua filha. Ele ergueu os olhos e viu Sofia, observando-o atentamente, seus olhos azuis, seus olhos cheios de esperança e medo. Ela te contou sobre mim? Ele perguntou. Suavemente. Ponto. Sofia assentiu. Ela disse que você faz computadores que ajudam as pessoas. Ela disse que você provavelmente não sabia como ser pai, mas que aprenderia porque você tem um bom coração. A compostura de Will finalmente se quebrou. Lágrimas que ele havia contido começaram a cair. Durante anos, a angústia transbordou à medida que a magnitude do que ele havia perdido e encontrado o sobrecarregava. Conte-me sobre a mamãe, disse Will baixinho, sentando-se ao lado de Sofia. Sofá. Como ela era. O rosto de Sofia se iluminou pela primeira vez desde chegando. Ela era a melhor mãe de todas. Ela fazia panquecas todos os domingos e deixava-me ajudar. Mesmo quando eu fazia bagunça, ela me lia histórias todas as noites, e ela Will conhecia todas as vozes dos diferentes personagens. Seu coração apertou ao imaginar Sarah como mãe, sabendo que sentira falta dela. Cada momento precioso. Quando ela ficou doente, tentou esconder isso a princípio, mas eu percebia que algo estava errado. Ela estava sempre cansada, às vezes, chorava quando achava que eu não estava bem. Olhando. A voz de Sofia foi diminuindo. Os médicos eram gentis, mas usavam grandes palavras que deixaram uma mãe triste. Quanto tempo ela ficou doente? 6 meses. Ela emagreceu e ela era mais magra, mas mesmo assim tentava cuidar de mim. A Sra. Peterson, da casa ao lado, ajudou bastante. Foi ela quem ligou. A ambulância ontem. A garganta de Will apertou. Sofia, você estava sozinha quando mamãe me mandou passar a noite com a Sra. Peterson. Ela disse que precisava. Descanso, mas acho que ela sabia. Sofia limpou o nariz na manga. Sra. Peterson, ela tentou ligar para o número que a mamãe deixou, mas ninguém atendeu. Foi então que ela se lembrou da mamãe falando de você. Will percebeu que Sarah devia saber que estava morrendo e garantiu que Sofia não ficasse sozinha. Mesmo em seus últimos momentos, ela estava protegendo a filha deles. Ela falava muito de você, principalmente quando ficou muito doente. Sofia, ela continuou. Disse que você provavelmente tinha uma casa grande e luxuosa e reuniões importantes. Mas, no fundo, você era igual a ela, alguém que se importava com as pessoas. O que mais ela disse? Ela disse que você pode se surpreender ao me conhecer, mas depois que se acostumar com a ideia, será o melhor pai do mundo. Ela disse. Você me ensinaria coisas que ela não poderia, e você me protegeria. Sofia olhou. Olhando para ela. Ele com aqueles olhos dolorosamente familiares. Você está. Vai me proteger. A voz do Will falhou. Sim, meu bem. Eu prometo que você nunca mais ficaria sozinha. Sofia estudou o rosto dele por um longo momento, então ela fez algo que destruiu o que restava de sua compostura. Subiu em seu colo e o abraçou com seus bracinhos.
Em volta do pescoço dele, eu estava com medo de que você não me quisesse, ela sussurrou. Will a abraçou. Perto. Essa pessoinha milagrosa que era metade dele e metade da mulher em quem ele nunca parava de pensar. Eu quero você mais do que tudo no mundo. Na manhã seguinte, Will cancelou todas as suas reuniões. Sofia passou a noite lá. No quarto de hóspedes dele, embora ela tivesse acordado chorando 3 vezes. Cada vez, Will tinha abraçou até que ela adormecesse novamente, maravilhado com a naturalidade da situação. Apesar de sua completa inexperiência com crianças, ela agora estava sentada na ilha da cozinha, beliscando os ovos mexidos. Ele tentara fazer isso, vestindo uma de suas camisetas que ficava como um vestido em seu corpo franzino. Precisamos de pegar algumas roupas que realmente sirvam, disse ele, tentando manter o clima leve. Sofia assentiu distraidamente. Roupas da mamãe, eles ainda estão no apartamento. A senhora Peterson disse que o proprietário quer tudo fora até sexta-feira. Fizemos uma anotação mental. Preciso resolver isso imediatamente. Sofia, preciso te perguntar uma coisa. Importante. Sua mãe alguma vez falou sobre ter família? Avós, tias, tios? Não. Ela disse que éramos só nós. Ela disse que às vezes as famílias eram pequenas, mas isso as tornava ainda mais especiais. Sofia olhou para ele. E quanto ao seu? Família. Meus pais faleceram quando eu estava na faculdade. Não tenho irmãos nem irmãs, então eu acho que agora somos só nós dois. O peso dessa constatação os atingiu em cheio. Essa criança, esse estranho que compartilhou que seu DNA era a única família que lhe restava no mundo. Será que Sofia? A voz era hesitante. Sim. Você vai me mandar embora. Para um daqueles lugares. Para onde as crianças vão quando seus pais não podem cuidar delas. O coração do Will se despedaçou. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, segurando suas pequenas mãos nas suas. Sofia, escute com muita atenção. Eu jamais vou te mandar embora. Você é minha filha e nada neste mundo me faria desistir de você. Entende? Seu lábio inferior tremeu. Mas você não me conhece de verdade. E se você decidir que não gosta de mim? Impossível, disse Will com firmeza. Você sabe o que eu vejo quando olho para você. Vejo em você. Vejo a bondade e a força da sua mãe. Vejo esses lindos olhos. Isso me lembra exatamente de onde você veio. E eu vejo a garotinha mais corajosa do mundo que caminhou na chuva. Para encontrar um estranho porque sua mãe lhe disse para confiar nele. Sofia estudou o rosto dele atentamente. Mamãe disse que você era muito inteligente. Ela disse que você saberia o que fazer. Will quase riu da ironia. Ele construiu um império, lidou com aquisições hostis e tomou decisões que valiam milhões de dólares. Mas ele não tinha ideia de como ser pai de uma criança de 7 anos em luto. Sua mãe estava errada em uma coisa. Ele disse, não sei o que estou fazendo. Mas vou descobrir, e vamos descobrir isso juntos. Certo. Pela primeira vez desde que ela ao chegar, Sofia sorriu, um sorriso genuíno que transformou todo o seu rosto. Mas, assim como Will sorriu de volta, mas uma dúvida persistente começou a surgir em sua mente. O momento, as circunstâncias, a forma como Sarah desapareceu completamente, tudo se encaixava. Perfeito demais. Amanhã ele providenciaria discretamente o teste de DNA que Sarah havia feito. Mencionado. Não porque ele não acreditasse, mas porque precisava ter certeza absoluta antes de afirmar completamente. Transformou a vida de ambos. Ainda observando o sorriso de Sofia, ele já sabia o que os resultados diriam. 3 dias depois, Will encarava o teste de DNA. Resultados com mãos trêmulas. O papel branco e austero confirmou o que seu coração sentia. Já sabia. Probabilidade de paternidade de 99,9%. Sofia era dele filha. Sua filha. Ele sentou-se pesadamente em sua poltrona de couro, dominado pela emoção. A magnitude dessa revelação. Por 34 anos, ele acreditou estar sozinho no mundo. Agora, de repente, ele tinha um filho. Não um filho qualquer, mas esta incrível a garotinha que entrou em sua vida, carregando tristeza e esperança em igual medida. Medir. Através das janelas do chão ao teto, ele podia ver Sofia no sala de estar, aconchegada em seu enorme sofá com um novo livro de colorir que compraram nas compras de ontem. Expedição. Ela parecia incrivelmente pequena em comparação com os móveis caros, mas de alguma forma, ela pertencia àquele lugar, trazendo calor a espaços que sempre lhe pareceram frios e estéreis. O telefone dele vibrou.
insistentemente. Marcos Shun, seu melhor amigo na empresa Coop, vinha ligando. Sem parar desde que Will desapareceu misteriosamente do escritório há 3 dias. Will, que diabos está acontecendo? A voz de Marcos crepitou pelo alto-falante. A reunião do conselho estava ontem. O acordo com Anderson está desmoronando e ninguém te viu desde segunda-feira. Johnson, do Times, ligou. Perguntando se você está tendo um colapso nervoso. Will esfregou as têmporas tentando processar a natureza surreal da conversa dele. Há 3 dias, o acordo com Anderson era a coisa mais importante em seu mundo. Agora parecia ridiculamente insignificante. Marcos, preciso que você libere minha agenda para o próximo mês. Talvez mais, um mês inteiro. Will, você está bem. Completamente insano. A aquisição da Anderson vale 300 milhões. A diretoria vai ficar furiosa. Se você mesmo resolver isso, é perfeitamente capaz. Um silêncio se estendeu pela linha. Em 15 anos de amizade e parceria comercial, Marcos nunca tinha ouvido Will falar. Delegar qualquer coisa realmente importante, muito menos desaparecer sem explicação. Will, o que está acontecendo? Você está doente. Alguém te ameaçou. Estou olhando para o sistema de segurança do seu prédio, está monitorando as imagens e não detectou nenhuma atividade incomum. Marcos. A voz de Will interrompeu-se com o pânico do amigo. Eu sou pai. Mais silêncio. Então você é o que agora? Eu tenho uma filha de 7 anos. O nome dela é Sofia. A mãe dela ela morreu há 3 dias e está morando comigo desde então. Isso não é possível. Você nunca mencionou nenhuma. Eu nem sabia que ela existia até que ela bateu na minha porta na segunda à noite. A respiração de Marcos estava audível pelo telefone. Will, estou indo aí agora mesmo. Não tome nenhuma decisão. Até eu chegar lá. Você não precisa. Eu já estou no elevador. Quando Marcos ele chegou 20 minutos depois, e sua habitual compostura evaporou-se instantaneamente. Ele viu Sofia. Ela ergueu os olhos do seu delineador com aqueles impressionantes olhos azuis. Inconfundivelmente Wills. Os olhos de Marcos e ele entenderam imediatamente o porquê de seu amigo. Havia desaparecido do mundo corporativo sem deixar rastro. Oi, disse Sofia timidamente, com o lápis de cor congelado no meio do traço. Você é amiga do Will? Marcos a encarou por um longo momento, assimilando, sim. A familiar e teimosa canela, a olhos inteligentes, o jeito como ela inclinava a cabeça exatamente como Will fazia quando concentrando-o. Estou. Sou Marcos. Você deve ser Sofia. Ela assentiu solenemente. Estudando-o com aquela intensidade perturbadora que as crianças possuem. Will me falou de você. Ele disse que você o ajuda com seu importante trabalho e que você é a pessoa mais inteligente que ele conhece. Além do seu filho. Marcos atirou em Will, um olhar que transmitia tanto compreensão quanto profunda preocupação. Will acenou com a cabeça em direção à cozinha e eles se afastaram para fora do alcance da audição de Sofia. Isso é completamente loucura, sussurrou Marcos com urgência. Você não pode simplesmente se tornar pai de repente. Da noite para o dia. E quanto às leis de custódia, verificação de antecedentes, proteção à criança, serviços. Quando a mídia descobre que o CEO bilionário da Harrison Industries de repente tem uma filha misteriosa, mas ela não é um mistério. Ela é minha filha. Tenho o teste de DNA, certidão de nascimento, registros médicos, tudo. Não é essa a questão, Will. Você não sabe nada sobre criar um filho. Seu apartamento nem sequer é à prova de crianças. O que acontece quando seus concorrentes perceberem que você está completamente distraído? Quando o preço das ações despenca porque os investidores acham que você perdeu a cabeça. O maxilar de Will se contraiu, sua voz falhando. Na borda de aço que deixou os membros do conselho nervosos. Então eles vão perceber que eu finalmente tenho algo pelo qual vale a pena lutar. Isso é mais importante do que lucro. Margens. Naquela noite, Will sentou-se em frente a Sofia à mesa de jantar. Ele a observava beliscar sem muita vontade o frango grelhado e os legumes cozidos no vapor que ele havia preparado. A refeição parecia saudável. E caro. Mas a expressão no rosto de Sofia sugeria que ela o achava tão atraente quanto papelão. Isso está muito bom, disse ela educadamente, embora mal tivesse tocado na comida. Obrigada por cozinhar para mim. Will sorriu ao ver seus modos cuidadosos. Mesmo em meio à dor, Sarah havia criado sua filha com. Seja atenciosa e gentil. Você não precisa comer se não gostar, querida. O que você e sua mãe.
O que você costuma comer no jantar? O rosto de Sofia se iluminou um pouco ao ouvir o nome da mãe. Mamãe costumava fazer o masi e queijo da caixa com o pó laranja. Ela disse que não era sofisticado como a comida que os ricos comiam, mas era feito com amor, e isso fez com que o sabor fosse melhor do que qualquer coisa de restaurantes caros. Bom, anotei mentalmente para. Faça estoque de macarrão com queijo de caixinha imediatamente. Conte-me mais sobre a vida com a mamãe. Como era seu apartamento? Era pequeno, mas muito aconchegante. Sofia disse, com o olhar perdido em meio às lembranças. Tínhamos um sofá velho que mamãe encontrou em uma venda de garagem. Tinha alguns rasgos no tecido, mas ela colocou uma linda manta rosa com florzinhas que cobria tudo. Era ali que nos aconchegávamos e assistíamos a filmes juntos às sextas-feiras. Noites. E a mamãe tinha uma cozinha minúscula, mas de alguma forma ela conseguia fazer qualquer coisa. Tem um gosto incrível. E a escola? Você gostou dos seus professores? Eu adorei a Sra. Robinson, da minha última escola. Ela disse que eu lia no nível da 4ª série. Mesmo estando apenas na 2ª série, ela queria me colocar no programa avançado, mas a expressão de Sofia. Pensativo e um pouco perturbado. Nos mudamos antes que isso pudesse acontecer. Na verdade, nos mudamos muito. Eu fui a 3 escolas diferentes este ano. Will franziu a testa. A carta de Sarah havia mencionado mudar-me frequentemente a trabalho, mas ter passado por 3 escolas diferentes em um ano, sugeriu algo mais urgente. Sua mãe explicou porquê. Você se mudou tanto assim. Ela sempre dizia que era por causa do trabalho, que precisava dela. Ir aonde o trabalho estava, mas Sofia hesitou como se não tivesse certeza se ela deveria compartilhar o que estava pensando. Às vezes eu achava que era porque ela estava com medo de alguma coisa. Ela fazia as malas. Tudo acontecia muito rápido, geralmente no meio da noite, e ela ficava olhando por cima do ombro. O ombro dela parecia o de alguém. Estava nos seguindo. Um arrepio percorreu a espinha do Will. Isso não parecia. Mudanças de residência relacionadas à carreira. Isso soou como uma fuga de algo específico e ameaçador. Sua mãe. Você já se sentiu com medo de algo ou alguém em particular? Sofia refletiu sobre isso. Cuidadosamente, seu rosto jovem sério. Às vezes, homens de terno escuro apareciam. Para o nosso prédio de apartamentos. Eles batiam nas portas e faziam perguntas. Quando a mamãe se ela os visse chegando, me faríamos esconder no armário do quarto e fingiríamos que não estávamos em casa. Depois que eles iam embora, ela sempre choramos e começamos a arrumar nossas coisas de novo. Você se lembra do que esses homens faziam? Como eram? Que tipo de perguntas faziam? Eles sempre carregavam documentos e pastas com aparência oficial. Eles usavam roupas caras, daquelas que você usa para trabalhar. Mamãe disse que eram da o banco estava perguntando sobre as contas, mas Sofia deu de ombros. Seus instintos de criança de 7 anos. Dizendo a ela que algo não fazia sentido. Funcionários de banco geralmente não fazem mãe chorarem e arrumarem as malas no meio da viagem. Naquela noite, será que eles? A mente de Will fervilhava. Os representantes do banco certamente não. Fazer com que as pessoas fugissem de suas casas repetidamente. Algo mais estava acontecendo. Algo que Sarah não tinha percebido. Explicou em sua carta. Ela havia se envolvido em algum tipo de problema legal. Financeiro, problemas além de dívidas normais. Sofia, sua mãe alguma vez conversou sobre dinheiro? Problemas. A expressão de Sofia ficou triste. Ela tentou esconder de mim, mas eu sabia. As coisas estavam difíceis. Às vezes eu a pegava contando as mesmas notas de $20 repetidamente. Por cima. Movê-los assim de alguma forma faria com que mais aparecessem quando eu os pegasse. Sem dinheiro. Durante todo o inverno passado, ela chorou no banheiro depois de comprar meus remédios porque eram muito caros. Doeu meu coração doía só de imaginar Sarah sofrendo enquanto ele acumulava riquezas além de qualquer limite. Necessidade razoável. Quando a mamãe teve câncer, ela parou de comprar roupas novas para completamente ela mesma. Ela disse que não precisava mais deles, mas eu acho que ela estava economizando cada centavo para meu material escolar e comida. A voz de Sofia foi ficando mais baixa. Perto do fim, ela fazia amendoim. Sanduíches de manteiga para o jantar e me diga que foi uma ocasião especial, mas eu sabia que nós simplesmente não tínhamos dinheiro para comida de verdade. Na semana seguinte, estabelecemos um ritmo que parecia ao mesmo tempo natural e surreal. Will trabalhava em seu escritório em casa, realizando videoconferências enquanto Sofia coloria. Ela estava por perto ou cochilava em um sofá de cor que se tornara seu lugar favorito. Ela estava surpreendentemente bem comportado,
quase de forma antinatural, como se temesse que qualquer problemas podem fazer com que ela seja mandada embora como uma hóspede indesejada. Mas ao luto se manifestava de maneiras imprevisíveis. Ela podia estar brincando alegremente com seus brinquedos novos num instante, e no outro, desabar em lágrimas de partir o coração se seguiram, chamando por sua mãe com um desespero que despedaçou o coração do Will. Ele aprendeu a simplesmente a abraçar durante esses episódios, oferecendo conforto. Através da presença. Em vez de palavras, deixei-a soluçar contra o peito dele até a tempestade passar. Continuo-me esquecendo de que ela realmente partiu, confessou Sofia numa tarde cinzenta, enroscada ao seu lado. O sofá. Vou pensar em algo engraçado que quero contar para ela. Ou vou desenhar algo que quero mostrar para ela e então eu lembro-se que ela não vai voltar. Isso me dá dor de estômago. É completamente normal, querida. Significa que você a amou. Muito por ela. E o amor não desaparece quando alguém morre. Você sabe. Será que ela consegue me ver agora do céu? Will nunca tinha sido religioso, descobrindo conforto na lógica e na evidência empírica em vez da fé, mas investigando os olhos azuis esperançosos de Sofia, desesperados por uma confirmação de que sua mãe não havia partido para sempre. Ele se viu. Ela assentiu com a cabeça sem hesitar. Acho que ela consegue te ver, e acho que ela está incrivelmente orgulhosa da sua coragem. Você está sendo. Você está triste por não ter me conhecido antes. A pergunta surgiu do nada, feita com uma franqueza devastadora que só as crianças possuem. A pergunta pegou. Will foi completamente pego de surpresa. Ele estava tão focado em seguir em frente, em construir um relacionamento com Sofia, que ele não havia processado completamente seus próprios sentimentos sobre os anos perdidos. Estou com o coração partido por eu, senti falta de 7 anos com você, disse ele sinceramente. Estou com raiva das circunstâncias. Isso nos manteve separados, mas não estou triste por ter você agora. Você é o melhor. A coisa mais importante que já me aconteceu, Sofia. Você completou a minha vida. Maneiras que eu nem sabia que estava incompleto. Sofia estudou o rosto dele com aquela intensidade penetrante, buscando qualquer indício de insinceridade. Aparentemente satisfeita com o que ela ao encontrá-la, ela se aconchegou mais perto. Mamãe costumava dizer exatamente a mesma coisa sobre mim. Ela sussurrou. Disse que eu era sua maior conquista, melhor do que qualquer corrida ou prêmio jamais poderia ser. Isso. À noite, depois que Sofia adormeceu, Will se viu passando pelo conteúdo de sua mochila rosa foi organizado de forma mais sistemática. Sarah havia arrumado com meticuloso cuidado, incluindo fotografias de todos os lugares. Exibição de aniversário. O crescimento de Sofia, de uma criança de bochechas rechonchudas a uma menina séria. Ela era agora uma menininha. Boletins escolares documentando suas excelentes notas e comentários de professores sobre suas habilidades excepcionais de leitura. Registros médicos mostrando a atenção diligente de Sarah aos estudos. Cada ponto de verificação e vacinação fica bem no fundo da mochila. Abaixo em meio a camadas de roupas cuidadosamente dobradas e desenhos preciosos, Will encontrou algo. Isso o deixou sem fôlego. Um celular com a tela completamente rachada. Sarah. Suas mãos tremeram ao ligar o telefone, rezando para que a bateria ainda tivesse carga suficiente. O telefone veio acendeu com um brilho fraco e Will imediatamente acessou o registro de chamadas. Na esperança de compreender as últimas semanas de Sarah, o que ele descobriu lá mudaria tudo o que ele pensava saber. Sobre por que Sarah nunca o havia contatado. O registro de chamadas revelou uma verdade. Foi devastador que Will tivesse que ler 3 vezes antes de compreender completamente o que estava vendo. Nas semanas que antecederam o ocorrido, até sua morte, Sarah havia tentado ligar para a Harrison Industries 47 vezes. Cada chamada durava exatamente 30 segundos, tempo suficiente para ser transferida para a caixa postal ou encerrada sem cerimônia. Desconectado. Mas muito mais condenatório foi uma série de ligações para um número Will reconheceu imediatamente. Richard Blackstone, seu antigo sócio. Tornou-se rival, o homem que o ajudara a construir a Harrison Industries antes de seu desentendimento espetacular 5 anos antes. As mãos de Will tremiam enquanto ele percorria as mensagens de texto, encontrando uma conversa devastadora de 6 meses antes da morte de Sarah. Sarah. Richard, por favor. Estou morrendo. Eu preciso. Fale com Will sobre nossa filha. Richard. Sarah Mitchell. Pensei que você aprenderia a ficar longe de coisas que não lhe dizem respeito. Sarah é filha dele. Ele tem o direito de saber que ela existe. Richard Will seguiu em frente com a vida dele. Ele está noivo. Agora, para Margaret Tornell.
Você realmente quer destruir a felicidade dele com alguma alegação desesperada sobre um filho bastardo de uma aventura de uma noite? A visão de Will ficou turva de raiva. Margaret Tornald era uma conhecida do mundo dos negócios que ele havia levado a apenas 3 eventos corporativos. Ele nunca tinha ido. Sarah, você não está noiva de ninguém. Não foi só uma noite. Ficamos juntos por 6 anos. Semanas. E não estou afirmando que Sofia é filha dele, Richard. Prove isso em tribunal. Ah, espere. Você não tem dinheiro para um advogado, tem? Meu conselho. Fique. Afaste-se de Will ou eu garanto que você perderá o pouco que lhe resta. Dot. Sarah. Como você pode ser tão cruel? Eu não sou. Pedindo dinheiro. Eu só quero que ele saiba que a filha dele existe. Richard, bem, ele não precisa da complicação de um filho bastardo de uma mulher moribunda atrapalhando sua vida. Ele está construindo um império. Não tem tempo para os seus problemas. A conversa continuou a cada troca de mensagens. Mais doloroso que o anterior. Sarah, estou ficando cada vez mais doente. Os médicos dizem que eu não tenho muito tempo. Se algo me acontecer, Sofia ficará sozinha. Dr. Richard, esse não é problema do Will. Existem serviços sociais para situações como essa. Sarah é filha dele. Como você pode ser tão cruel, Richard? Estou protegendo minha amiga das mentiras e manipulações de uma mulher desesperada. A última troca de mensagens ocorreu apenas 3 semanas antes da morte de Sarah. Sarah, eu encontrei a dele endereço residencial. Eu mesmo vou dizer a ele. Richard, tente e eu terei a segurança do prédio pode te prender por assédio. Eu já falei com eles sobre uma mulher mentalmente instável que pode tentar abordar Will com falsas alegações de paternidade. Will sentiu fisicamente doente. Richard sabia. Ele sabia que Will tinha uma filha e que deliberadamente impediu sistematicamente que eles se conectassem. Sarah passou suas últimas semanas acreditando que Will a havia rejeitado. E Sofia, quando na realidade Will nunca tinha sequer conhecido. Eles estavam tentando alcançá-lo. Will. A voz sonolenta de Sofia ecoou pelo corredor, interrompendo através de sua espiral de raiva e tristeza. Porque você está chorando? Ele rapidamente enxugou as lágrimas. Ele olhou para ela e se virou, encontrando-a parada na porta, agarrada ao elefante de pelúcia que ele lhe dera no primeiro encontro. Ida às compras juntas. Seu cabelo loiro estava bagunçado por causa do sono, e sua expressão estava preocupada além da sua idade. Eu estava pensando na sua mãe, ele disse. Conseguiu, com a voz rouca de emoção. Sofia atravessou a sala em seus passos firmes. De pijama e subiu no colo dele sem ser convidada, um gesto que se tornara natural durante a última semana. Ela chorou muito também. Principalmente perto do final, Sofia disse baixinho. Ela tentou esconder, mas eu sempre percebia. Ela disse ela estava arrependida de alguma coisa, mas quando eu perguntava o quê, ela simplesmente me abraçava e dizia. Eram problemas de gente grande. Will a abraçou forte, com o coração partido por Sarah e ardendo de fúria diante da crueldade calculada de Richard. Sua mãe não tinha nada pelo que se desculpar, disse ele firmemente. Nada. Vai-me mandar embora agora que sabe a verdade. A pergunta foi sussurrada, mas atingiu Will como um golpe físico. Que verdade, querido? Que a mamãe tentou ela ligou para você, mas você não quis falar com ela. A senhora Peterson disse que ouviu a mamãe chorando ao telefone muitas vezes. Dizendo que você não atenderia às ligações dela e que talvez você realmente não quisesse saber de mim. A raiva de Will chegou ao limite. Nível nuclear, mas ele se esforçou para manter a voz suave. Sofia, me escute. Com muito cuidado. Eu nunca recebi essas ligações. Alguém estava nos mantendo separados, dizendo. Menti para sua mãe para fazê-la pensar que eu não te queria, mas essa pessoa não pode mais nos machucar. Na manhã seguinte, Will ligou para a linha direta de Richard Blackstone. Ele havia ensaiado essa conversa mentalmente. Passou a noite toda pedalando entre o frio, fúria e tristeza devastadora. Suas mãos tremiam enquanto discava o número que havia. Sabia de cor, há 15 anos, o número do homem que outrora considerara seu amigo mais próximo e sócio. Quando Richards respondeu, uma voz familiar, suave e confiante como sempre, Will tinha. Para segurar o telefone com firmeza para manter a voz estável. Will, finalmente, onde diabos? Você esteve lá. O acordo com Anderson está desmoronando completamente sem o seu envolvimento direto. O conselho está em pânico total. Jenkins convocou uma reunião de emergência para esta tarde.
E corre o boato de que Steinberg Industries está se preparando para uma aquisição hostil enquanto você brinca de esconde-esconde. Quando você pretende voltar para? Será que Will conseguiria lidar com a realidade e começar a agir como o CEO de uma empresa da Fortune 500? Ele poderia ouvir a irritação e o pânico mal contido na voz de Richard. Pelo passado durante a semana, Richard se esforçou para manter o controle, enquanto a misteriosa ausência de Will causava ondas de preocupação. O ar. Império corporativo cuidadosamente construído. Encontrei o telefone da Sarah, Richard. As palavras saíram calmas, mortais, silenciosas, penetrando a rigidez corporativa de Richard. Bravatas, como uma faca cortando seda. O silêncio que se seguiu prolongou-se por quase 30 segundos. Will quase podia ouvir as engrenagens girando na mente calculista de Richard enquanto ele processava as implicações daquilo. Uma simples declaração. Quando Richard finalmente falou, sua voz havia mudado completamente. Já não é o sócio jovial e ligeiramente apavorado, mas algo mais. Calculista, frio e perigoso. Não sei o que você pensa que encontrou, mas quaisquer que fossem as ilusões com que aquela mulher lhe encheu a cabeça, eu sei exatamente o que descobri, Richard. A voz de Will permaneceu. Controlada, mas por baixo dessa aparente fúria, capaz de derreter aço. 6 meses de chamadas bloqueadas para o meu escritório, mensagens de texto onde você mentiu sobre eu ser noivo de Margaret Tornald, detalhou ameaças de prender uma mulher moribunda. Se ela tentasse me contatar sobre nossa filha, ela me ouviria com muita atenção. A voz de Richard assumiu o tom. O tom condescendente que ele usava com os membros problemáticos do conselho. Aquela mulher foi problemática desde o início. Ela desapareceu. Sumiu da sua vida sem nenhuma explicação. Lembra? Desapareceu no ar bem quando as coisas estavam começando a engrenar. A relação entre vocês dois era séria. Ela obviamente só estava interessada no seu dinheiro. Ela era. Morrendo, Richard. A voz de Will cortou as justificativas como uma lâmina. Ela estava morrendo de câncer pancreático em estágio 4 e tentando me dizer que eu tinha uma filha. Uma filha de 7 anos que precisava do pai. Sua suposta filha. Você não. Nem sequer sei se a criança é realmente sua ou se tudo isso é apenas um golpe elaborado. Eu sei. O teste de DNA confirmou. Com 99,9% de certeza. Sofia é minha filha, e por causa da sua interferência deliberada, perdi 7 anos da vida dela. Por causa das suas mentiras e manipulações, Sarah morreu acreditando que eu os havia rejeitado, quando eu nem sequer sabia que eles existiam. Tentando me contatar. Will conseguia ouvir a respiração ofegante de Richard do outro lado da linha. Podia imaginá-lo andando de um lado para o outro. Seu canto. Escritório com vista para o Central Park, tentando descobrir como transformar esse desastre em algo positivo. Will, você está se deixando levar pela emoção. Você não está pensando como um homem de negócios. Como a pessoa racional que construiu este império. Um filho bastardo de algum aleatório. Encontro casual há 8 anos. Isso pode destruir sua reputação, derrubar o preço das ações, dê munição aos seus concorrentes para destruí-lo. Pense no que você está arriscando. Meu encontro casual. Do Will. A voz tornou-se absolutamente gélida. Richard Sarah Mitchell não era um completo desconhecido. Encontro casual. Ela era a mulher por quem eu estava me apaixonando antes de ela desaparecer. Aparentemente minha vida porque ela estava grávida e era assustadora. E a partir disso neste momento, você está demitido da Harrison Industries com efeito imediato. A segurança o acompanhará até a saída. O prédio estará pronto em 1 hora. Suas ações retornarão para mim conforme a cláusula de moralidade do nosso contrato de parceria. Ações prejudiciais aos interesses da empresa. Você não pode estar falando sério. A voz de Richard falhou um pouco. Will, nós construímos esta empresa juntos desde o início. Nada. Começamos naquela garagem caindo aos pedaços, sem nada além de ideias e ambição. Não dá para jogar 15 anos fora. De parceria por causa da história de soba de uma mulher. Nós a construímos juntos e você quase a destruiu com sua arrogância. E crueldade. Você impediu um pai de ver a mãe de sua filha moribunda. Você condenou uma criança de 7 anos acreditando que seu pai não a queria. Você fez uma mulher moribunda passar por isso. Nas últimas semanas, pensando que o homem que amava havia rejeitado o filho deles. Will, pense sobre o que você está fazendo. Seu apego emocional a essa situação está nublando seu julgamento. Você está prestes a tomar uma decisão que pode destruir tudo pelo que trabalhamos. A voz de Richard Will.
Carregava a finalidade de um juiz proferindo uma sentença. Se você se aproximar de mim ou da minha filha novamente, se você se quer tentar nos contatar, se respirar na nossa direção, eu usarei tenho todos os recursos à minha disposição para te destruir completamente. E acredite, eu tenho consideravelmente mais recursos do que você tem agora. O leão morreu. Will imediatamente ligou para Marcos, com as mãos ainda tremendo de raiva mal contida. Preciso que você lide com Richard. Rescisão imediata. Segurança total. Acompanhamento para rescisão completa de todos os contratos da empresa. Gravatas. Alterar todos os códigos de acesso, revogar seus cartões de acesso e solicitar revisão jurídica. Todos os contratos que ele tocou nos últimos 6 meses. Will, o que aconteceu? Você parece. Ele vem sabotando minha vida há meses. Marcos, eu explico tudo depois. Só queremos que ele saia do nosso prédio e das nossas vidas. 1 hora depois, Will estava sentado. Sofia desceu até a sala de estar para conversar. Ele vinha temendo isso desde que descobriu a verdade sobre Richard. Interferência. Ela estava colorindo o desenho de uma casa com um grande jardim, sua língua espiando ligeiramente para fora, concentrado, um hábito que o fazia lembrar muito de Sarah. Isso fez o peito dele doer. Querida, preciso te contar uma coisa. É muito importante saber sobre os telefonemas da sua mãe. Sofia olhou para cima, seus olhos azuis. Imediatamente séria. Ela desenvolveu uma habilidade extraordinária para ler seus humores, para ela percebia quando as conversas de adultos estavam prestes a afetar seu mundo. Will explicou cuidadosamente, em linguagem apropriada para a idade dela. Termos como alguém havia impedido deliberadamente Sarah de alcançá-lo. Como Will nunca soubera das ligações, nunca as rejeitara, nem sequer soubera da existência de Sofia até ela bater à porta. Na porta dele. Então, mamãe não estava mentindo quando disse que você talvez quisesse me conhecer. Sofia perguntou, com sua voz pequena e esperançosa. Ela disse, talvez você gostasse de mim se me conhecesse melhor. Mas ela estava com medo. Você pode achar que eu era demais. Problema. Sua mãe nunca mentiu sobre nada, querida. Se eu soubesse dessas ligações, se eu te conhecesse. Se existissem, eu teria movido céus e terra para encontrar vocês dois. Eu teria estive lá quando você nasceu, quando deu seus primeiros passos, quando aprendeu a ler. Sofia ficou quieta por um longo tempo. Por um instante, ela processou essa informação com a seriedade de alguém muito mais velho que 7 anos. Suas pequenas mãos dobraram o canto da sua página para colorir, dobrando-a cuidadosamente enquanto pensava. Será que é por isso? Mamãe estava sempre tão triste. Principalmente quando ficava muito doente. Porque ela achou que você não nos queria. O peito de Will apertou dolorosamente. Eu acho que é exatamente por isso que ela estava triste. E acho que saber que alguém a machucou deliberadamente, a manteve deliberadamente. A nossa separação me deixa mais irritado do que jamais fiquei em toda a minha vida. Isso me faz, também estou com raiva, disse Sofia, surpreendendo com uma veemência genuína em sua voz jovem. O homem que foi malvado com a mamãe, quem mentiu para ela é uma pessoa muito, muito má. Espero que ele se meta em grandes problemas. Ele vai se dar mal. Ele não vai se meter em encrenca, querida. Mas, mais importante ainda, ele não pode mais nos machucar. E ele nunca mais poderá se interpor entre nós. Sofia o estudou com aqueles olhos azuis penetrantes que pareciam ver direto para a alma dele. Will. Sim, meu bem. Que bom que a mamãe me disse para te encontrar, mesmo que tenha demorado tanto. E mesmo que ela tenha tido que morrer primeiro, mesmo que ela tenha partido para sempre, sinto que ela me deu o melhor presente do mundo quando me disse para onde ir encontrar meu pai. 6 meses depois, a luz do sol da primavera entrava pelo chão até as janelas do teto de sua nova casa, uma extensa mansão colonial no condado de Westchester que Will havia comprado. Especialmente pensada para Sofia. A casa tinha tudo o que uma criança de 7 anos poderia sonhar. Um enorme quintal com carvalhos centenários perfeitos para escalar. Um balanço de pneu pendurado no galho mais forte. Uma casinha de brincar que parecia um castelo em miniatura e era o quarto da Sofia. Pintado na sua cor favorita, lavanda, com armários embutidos. Estantes que já estavam transbordando de histórias. Contra-me, papai. Me empurre mais alto. Sofia gritou do balanço de pneu, sua risada enquanto pelo jardim como a mais bela música. Will nunca tinha ouvido falar disso. Seus cabelos loiros esvoaçavam atrás dela enquanto ela impulsionava as pernas. Destemido e alegre de certa forma. Isso fazia seu coração doer todas as vezes que ele. Testemunhei isso.
Papai, as palavras ainda me causavam uma onda de puro orgulho e a proteção que ele demonstrava sempre que ela dizia isso. Levou semanas para que ela confiasse que ele não desapareceria assim. Tantas pessoas em sua jovem vida. Meses para que ela acreditasse plenamente que era verdadeiramente desejada, amada e que estaria segura para sempre. Tenha cuidado, querida. Will ligou, embora não conseguisse conter o sorriso ao vê-la. Destemor. Segure firme. Estou segurando. Olha, papai, eu consigo tocar o nuvens. A alegria de Sofia era contagiante, transformando o jardim perfeitamente cuidado. O jardim se transformou em um parque de diversões de infinitas possibilidades. Marcos as encontrou no Jardim dos Fundos, onde Sofia estava agora. Ajoelhados na terra ao lado de Will, ajudando-o a plantar uma longa fileira de girassóis ao longo da cerca dos fundos. Eles escolheram girassóis especificamente porque a Sra. Peterson lhes dissera que eram as flores favoritas de Sarah. Ela sempre as plantou em vasinhos na escada de incêndio, sonhando com o dia em que teria um jardim de verdade. Os documentos da custódia estão. Finalizado, anunciou Marcos, erguendo uma pilha impressionante de documentos oficiais encadernados com fita de segurança. Parabéns, Will. Agora você é oficialmente, legalmente, completamente e permanentemente o pai da Sofia. De todos os tribunais do estado de Nova York e do governo federal, Will finalmente sentiu o último nó de ansiedade em seu peito. Dissolver completamente. Durante meses, ele alimentou medos profundos que o mantiveram acordado. Noite. Que algum parente distante pudesse aparecer do nada reivindicando direitos sobre Sofia, que os serviços sociais pudessem questionar sua aptidão como pai solteiro que não sabia nada sobre criar filhos, que complicações burocráticas poderiam surgir. De alguma forma, eles foram separados justamente quando haviam se encontrado. Isso significa que ninguém jamais poderá me afastar de você? Perguntou Sofia. Perguntou, erguendo os olhos dos brotos de girassol com terra adoravelmente suja na bochecha e a esperança brilhando em seus olhos. Olhos azuis. Ninguém jamais poderá te tirar de mim, Bill confirmou solenemente. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela, para que ela pudesse ver a absoluta certeza em seu rosto. Você vai ficar comigo para sempre, quer queira ou não. Ela sorriu. Aquele sorriso radiante que o fazia lembrar tanto de Sarah. Às vezes, tirava-lhe o fôlego. Bom. Gosto de ser presa a você. Estar presa a você é a melhor coisa que já me aconteceu. Melhor até do que quando a mamãe me comprava sorvete para o jantar quando eu estava triste. Marcos observou essa troca de palavras com emoção evidente. Ele havia-se mostrado cético a princípio, preocupado com a completa honestidade de Will. Inexperiência com crianças, preocupação com o impacto nos negócios. Mas observar Will e Sofia juntos, ver como eles formaram naturalmente sua própria pequena família, me convenceu. Ele disse que algumas coisas eram mais importantes do que os lucros trimestrais. Há algo mais, disse Marcos, puxando divulgou-se outro documento. A situação de Richard Blackstone foi completamente resolvida. Ele concordou com o acordo, que inclui um acordo permanente de confidencialidade e uma ordem de restrição. Sofia jamais poderá entrar em contato com você, e jamais tentará interferir em suas vidas. De novo. O maxilar de Will se contraiu ligeiramente ao ouvir o nome de Richard, mas Sofia estava ouvindo, então ele simplesmente assentiu. Ótimo. Esse capítulo de nossas vidas está fechado para sempre. Naquela noite, enquanto a luz dourada do pôr do sol pintava sua sala de estar. No quarto em tons quentes, eles seguiram seu querido ritual de dormir, ler. Compartilhar histórias. Essa tradição começou na primeira noite de Sofia na casa de Will. Apartamento, quando ela tinha muito medo de dormir sozinha, e se tornou a parte mais importante do dia de ambos. Esta noite eles estavam lendo a Teia de Charlotte, e Sofia estava enroscada contra o travesseiro. Ao lado de Will no sofá enorme, a cabeça dela apoiada no ombro dele enquanto ele lia. Sobre amizade, lealdade e um amor que transcende a perda. Papai, Sofia disse baixinho, fazendo uma pausa para virar a página. Sim, querida. Você acha que... Mamãe ficaria feliz por estarmos juntos agora. Por você ser meu papai e eu ser sua filhinha para sempre. Bem, fechou o livro com cuidado, marcando a página com o marcador que Sofia tinha. Fez isso com ele na arte-terapia. Um coração de papel cartão que dizia, melhor, papai sempre em giz de cera. Ele pensou na carta de Sarah, em seu final um ato desesperado de amor ao enviar Sofia para encontrá-lo, e a incrível coragem que isso deve ter exigido para confiar nele. Seu bem mais precioso para um homem que ela não via há 8 anos e que poderia ter rejeitado ambas. Eu acho que mamãe. Ele está incrivelmente feliz, disse ele suavemente, com a voz embargada pela emoção. Eu acho ela está nos observando agora mesmo do céu.
E acho que ela está sorrindo porque sabia exatamente o que estava fazendo quando ela te disse para me encontrar. Ela te amava tanto que se certificou de que você nunca seria sozinha, que você sempre teria alguém para cuidar de você e te amar exatamente como você merece. Sofia assentiu, satisfeita com essa resposta. Ela estava consultando uma terapeuta infantil para ajudá-la a lidar com o luto. E lentamente, uma tristeza devastadora havia sido substituída por lembranças afetuosas e aceitação. Eu acho. Eu também. Acho que a mamãe sabia que você seria o melhor pai do mundo, mesmo que no começo, você não sabia trançar cabelos nem fazer panquecas gostosas. Ela deu uma risadinha. Ao me lembrar dos primeiros desastres culinários do Will. Ei, minhas panquecas estão ficando melhor. Will protestou com indignação fingida. Eles estão bem agora. Sofia concedido generosamente. Não tão bom quanto o da mamãe, mas bom. E o papai? Sim. Eu te amo mais do que todo o chocolate do mundo e mais do que todos os princesas em todos os contos de fadas e muito mais do que na manhã de Natal. Vindo de para uma criança de 7 anos, essa era a maior declaração de afeto possível, abrangendo tudo. Maravilhoso em um universo infantil. Will sentiu seu coração se encher de um amor tão intenso que era quase insuportável. Eu também te amo, Sofia, mais do que todas as estrelas do mundo. Céu e todos os peixes do oceano e todos os livros em todas as bibliotecas em um mundo. Enquanto ela adormecia em seus braços, Will refletiu sobre uma transformação completa de sua existência. 8 meses atrás, ele era um homem bem-sucedido, mas fundamentalmente solitário. Com dinheiro ilimitado, mas sem nenhum propósito real além de acumular mais riqueza. Seu apartamento na cobertura era estéril e frio, repleto de objetos caros. Mas vazio de amor. Seus dias haviam sido consumidos por fusões e aquisições. Com a vitória sobre os concorrentes e a maximização dos lucros. Ponto. Agora ele era pai da menina mais extraordinária do universo. Sua casa estava cheia de risos e desenhos a giz de cera colados nas paredes. Geladeira e brinquedos espalhados sobre tapetes persas caros. Seus dias as atividades giravam em torno de buscar as crianças na escola, contar histórias antes de dormir, ajudar com a lição de casa e planejar o fim de semana. Aventuras. Sarah havia se enganado sobre um ponto crucial em sua carta. Ela tinha pedido desculpas por ter tirado dele 7 anos que ele deveria ter passado com Sofia. Privando da oportunidade de vê-la crescer de bebê até se tornar a criança extraordinária que ela se tornaria. Mas Will agora entendia com clareza perfeita de que tudo havia se desenrolado exatamente como deveria. Sofia precisou desses 7 anos. Com sua dedicada mãe. Anos de amor e atenção incondicional de Sarah, anos de histórias para dormir e domingos. Panquecas matinais e a segurança de ser o mundo inteiro de alguém. E Will precisava desse tempo para se tornar o homem capaz de ser digno de ser seu pai, para construir os recursos e maturidade necessária para lhe dar tudo o que ela merecia. Ponto. Sarah tinha deram à filha a base de amor e segurança que fez de Sofia a menina confiante, gentil e resiliente que ela é. Ela era assim hoje. Agora era a vez de Will construir sobre essa base para dar a Sofia tudo o que Sarah sonhara para sua estabilidade, oportunidade e incondicionalidade. Amor, e a certeza de que ela nunca mais estaria sozinha. Ao perder Sarah, ele descobriu sua filha. Ao encontrar Sofia, ele encontrou seu verdadeiro propósito e significado. E naquela chuva. Era uma noite chuvosa de dezembro quando uma garotinha corajosa bateu à sua porta com as palavras comoventes: mamãe acabou de morrer. A vida de ambos havia mudado para sempre, de uma forma bela e perfeita. O futuro se estendia à frente deles, repleto de infinitas possibilidades. Festas de aniversário e cerimonias de formatura. Primeiros dias de aula e desilusões amorosas da adolescência, inscrições para a faculdade e bailes de casamento. Will estaria lá para tudo. Tudo isso. O pai que Sarah conhecia, ele poderia se tornar amoroso e protetor. O presente mais precioso que alguém já deu.